Olá, time, boa noite, tudo bem? Ao vivo agora também no Instagram com a super professora Luara, como vocês pediram, estamos de volta com Pergunte à Síndica e hoje com o tema Gestão dos condomínios na pandemia. Isso que deu muita dor de cabeça aí para todo mundo, então é o momento. Lu, vê por favor se já está ao vivo para você. Então eu vou aproveitando para convidar a turma para participar. Boa, você acabou de entrar aqui. Já mandou. Aí, vamos. Mais um pouquinho. Aê, estamos ao vivo. Agora faz o seguinte, antes de você posicionar, ó, o Jefferson está por aí chegando. Antes de você guardar, vou falar aqui também para todo mundo fazer isso. Tá vendo aí embaixo que tem o aviãozinho? Convida a turma para vir. E se você que está no Facebook, por favor, cria uma sala de transmissão, vai chamando a turma aí também para participar. Então, convida a turma aí, que está mais perto. Olha lá, a Rita está chegando. Seja bem-vinda, Rita. Boa noite. Agora, vamos posicionar bonitinho aqui. Aí. Agora sim. Tudo bem, Lu? Ficou bom? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Então, o pessoal pediu, te trouxemos aqui de novo e agora você vai estar mais vezes para desmistificarmos aí algumas questões, ter a possibilidade de compartilhar com as pessoas a experiência e como que foi. E nada melhor do que retomar justamente com esse tema que parecia que estava acabando, mas na verdade está só o começo. Vamos falar um pouquinho da vacina, que vai demorar um pouco para sair ainda. Então, Lu, vamos começar com o seguinte. Conta aí um pouquinho do que foi para você essa pandemia, o que está sendo, né? E aí depois a gente entra e tem aí, por favor. Essa questão de pandemia, eu queria começar. Vamos começar do início, né? Tudo tem um início, então é importante a gente começar Sim, dele. Quando lá em sim. março começou a questão, né, do novo coronavírus está vindo para o Brasil, estávamos despreparados, acho que pegou todo mundo de surpresa, não só a questão de condomínios, mas eu acho que o povo em geral, né, nós nunca tínhamos passado por uma questão tão Uhum. forte. E quando começou as notícias e tudo mais, eu comecei a falar assim, poxa, mas como que isso vai funcionar? Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que está sobre nossa responsabilidade, como que isso vai se espalhar dentro do condomínio? E então eu já comecei a pensar lá na frente com a questão, né, dos cuidados, já comecei a pensar em funcionário. Uhum. Aí começou a vir os decretos, né? Começou a vir Sim. as quarentenas e síndico profissional, levanta a mão aí, o síndico profissional que ficou em quarentena. Todo mundo vai abaixar a mão, porque foi a hora que nós, síndicos profissionais, ficamos mais É isso mesmo. carentes tanto de informação, um pouco órfão de alguma legislação, um pouco tudo. E isso, para nós síndicos, tornou o nosso trabalho um pouco mais dificultoso do que já era, né? Então começou a questão de faz um decreto, faz uma quarentena e cumpre-se. E aí começou a acontecer um boom, né, de moradores trabalhando home office. É muito novo isso para muitas pessoas, tudo muito novo. Então, eu comecei Sim. eu me deparei num curto espaço de tempo, Jô, é,
com pessoas, com crianças, todo mundo confinado dentro dos seus apartamentos, e aí foi na hora que começou a galera surtar. Então começou a ter várias questões e tipo as pessoas não sabiam como colocar máscaras, as pessoas não sabiam o que usar, álcool gel era como se fosse água encanada, galera, nossa, e gente borrifando álcool gel nos Surtando, né? elevadores. As empresas de elevador começou a ter manutenção. Então, a pandemia de lá para cá, ela nos ensinou muitas coisas, né? Para o síndico. Uhum. Então, nós exercitamos a nossa paciência no seu nível hard, porque eu gosto de até brincar com os meus alunos, tem alguns meus alunos que estão assistindo, as tretas condominiais começou aí nesse ponto do confinamento. Por quê? Eu trabalho home office, o meu vizinho de cima está fazendo exercício, a bicicleta fica girando na minha cabeça, e nós tivemos que contar com uma coisa que muitas vezes nós síndicos profissionais, nós sempre colocamos isso em assembleia, em comunicado, se colocar no lugar do outro. Essa É isso pandemia, mesmo. ela veio para ressignificar muitas coisas na vida, tanto do morador, quanto dos funcionários, quanto dos síndicos, porque nós não tínhamos um embasamento para aplicar a multa e tudo mais, porque eram pequenos barulhos num curto espaço de tempo. Então, era uma pessoa fazendo yoga, era uma criança no seu horário de lanche, porque as criançadas começaram a ter aula EAD, coisa que nós não Sim, tínhamos, né? Nós temos faculdades à distância, mas a sim, escola, ela veio para dentro dos condomínios e a criançada precisando queimar energia. Então nós tínhamos crianças que ficavam brincando nas sacadas ou ficavam na janela do quarto mexendo com o funcionário que estava ali embaixo varrendo, porque houve-se uma clausura das pessoas, né? Então dentro dos sim, condomínios isso precisou ser muito analisado. Nós síndicos precisamos, na época, assim, traçar um plano de ação, porque começou, mas e obra? Tem que parar a obra. E o morador que já estava com obra em andamento, ele já tinha um contrato com uma equipe, né? Precisava terminar, e obras urgentes, não, ninguém pode entrar. E era assim, né? Igual, bota casaco, tira casaco, sabe? O filme o filme ali, né, do Karate é Kid, isso bota mesmo. casaco, tira casaco. Então, teve síndico, renúncias, houve muitas renúncias de mandato, porque o síndico ele não aguentava Sim, mais. Teve muitas. Muitos alunos me ligaram que são síndicos. Bro, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu posso aplicar multa porque o cara tá fazendo esteira ergonômica na sacada, tá atrapalhando quem tá fazendo aula, quem tá trabalhando. Falei, não, nós precisamos enviar documentos, né, comunicados, porque a pandemia, ela trouxe muitas questões que nós, síndicos, hoje nós estamos conseguindo alinhar gradativamente, porque nós já estamos aí num período grande de pandemia, sim, ela começou lá em março, nós já estamos aqui em outubro, então, eu falo que o ponto de impacto foi durante uns 5 meses, digamos assim, sim. para nós síndicos, porque houve uma PL, aí depois teve questões que foram vetadas, nós temos aí a questão da prorrogação dos mandatos, né, que foram até agora no final de outubro, então alguns condomínios estão começando a planejar assembleias presenciais a partir do último dia de outubro, se eu não me engano, acho que vai até o dia 30, né? Ou 31, Uhum. até o dia 30. 30, dia 30. Isso, até dia 30. Então, já tem condomínio dia 1º. Eu já falei com uma gerente de condomínios, que foi uma ex-aluna, ela falou assim, eu tenho assembleia presencial do dia 1 ao dia 7, quase 2 por dia. Eu falei assim, mas gente, a pandemia ainda não acabou, a premissa é do síndico trazer os 4 S's, né? Sossego, saúde, salubridade, segurança. A pandemia ela ainda está aí. Então, nós precisamos analisar
né, a necessidade dessa questão, lógico, que prorrogou mandatos, precisa se fazer assembleia, né, nós temos aí a questão da assembleia virtual, mas se for fazer presencial, que faça dentro dos moldes, né, o distanciamento, né, a questão do lugar arejado, para que traga aos moradores um conforto e uma segurança na questão de realizar essas assembleias na pandemia. Ô Lu, e sabendo que mesmo com todo o distanciamento, com tudo, pode ocorrer ainda assim impugnação. Até dando um alô para quem já está aí, ó, o Genildo já está aí, a Renata, o Gleidson, Dona Maria, pessoal da Next Auditoria, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Sim, então, ser um gestor, né, que a gente fala, quando a gente fala de gestão condominial, eu não estou falando do gerente, não só do síndico, eu estou falando do corpo em si. Então, nós temos aqui a gestão administrativa, nós temos gestão operacional, nós temos a gestão de pessoas, que foi um ponto muito complicado, está sendo um ponto muito complicado, porque eu sempre falo, o condomínio, ele tem aí as suas obrigações periódicas que ele precisa cumprir. Então, nós teve pandemia, mas nós vamos continuar fazendo limpeza de caixa d'água, né, porque é por questão de saúde dos moradores, a dedetização também tem que continuar sendo feita, as manutenções. Só que olha o problema que nós encontramos na pandemia, a falta de prestador de serviço. Eu não sei se vocês que estão assistindo a live também encontraram essa dificuldade, pois eu também encontrei. Porque muitas empresas, grandes empresas, elas começaram a trabalhar home office, elas começaram a não ir fazer os orçamentos por conta de colocar em risco a vida dos seus prestadores de serviço. Então, tinha questões que eram urgentes, que muitas das vezes a gente até pagava a visita técnica para algumas empresas, porque orçamento a gente não conseguia nesse período. Agora as questões já estão normalizando, né? A gente vê que as empresas já estão começando a normalizar seus atendimentos, logicamente em questão restrita. Então, vamos por partes, né, para ficar mais claro aí para quem está nos assistindo. Vamos falar um pouquinho da gestão administrativa dentro dos condomínios. Então, quando eu falo de uma gestão administrativa, eu envolvo as nossas administradoras de condomínio. Muitas administradoras também tiveram seu contingente de pessoas reduzido, na qual eles colocaram seus profissionais trabalhando em home office. Então, começou por aí que o síndico começou a falar, meu Deus, se eu ligar lá não vai ter ninguém para me atender. Então, as administradoras, com a graça de Deus, alguém iluminado, criou canais direto com os nossos gestores de condomínio. Logicamente que eu vou falar para vocês, um beijo para todos os gerentes de condomínio, porque, olha, não foi fácil para vocês, isso eu sei, porque era ligação em cima de ligação, porque as pessoas também estavam perdidas. Muitos síndicos, que nós chamamos de síndicos orgânicos, que são os síndicos moradores do condomínio, né, que são os síndicos que a gente fala orgânico, né, que ele mora no prédio, ele é condômino e proprietário. Ele também ficou sem saber como prosseguir o seu trabalho com algumas questões. Por quê? Uso obrigatório de máscara. É obrigatório ou não é obrigatório? Dentro de condomínio, é obrigatório ou não é obrigatório? Ah, prestador de serviço. Vai multar ou não vai multar? Multa ou não multa? Prestador de serviço, deixa entrar ou não deixa entrar? Bom, o morador tá com o cano vazando. Ah, mas é pandemia, eu não posso deixar. Mas peraí, não é um serviço emergencial? O Jefferson tá levantando a mão ali, Maurício chegando aí também, atende portaria, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Então, alguns síndicos, até eu vou falar para você que até síndicos profissionais, né, que têm uma qualificação na área, já tem um tempo, pode ter certeza, não foi fácil também, né? Eu sou síndica profissional, tenho alguns condomínios no qual eu administro, inclusive eu também fiquei um pouco perdida, porque eu falei, bom, vamos ver o que vai ser sancionado aí, né, nesse período para ajudar os síndicos e aconteceu muitas coisas. Então, nós síndicos, nós ficamos realmente analisando todas as situações. Então, nós tivemos aí um período onde todas as pessoas estavam conhecendo o coronavírus, né? Conhecendo os seus impactos, os seus sintomas, as suas causas. Infelizmente, houve em alguns condomínios aquelas
pílulas de informação desnecessárias, né? As famosas fofocas. Sim. Ah, porque fulano de tal andar tá com coronavírus. Poxa, a pessoa, né, não tinha testado positivo, mas estava com o nariz escorrendo, a pessoa entrava no elevador, já, né, tentava tampar todos os orifícios, porque não sabia por onde entrava esse coronavírus. Algumas pessoas foram até expostas em grupos, em redes sociais, e alguns moradores não queriam mais papo com essa pessoa, não queria, porque o hall ninguém vai querer usar aquele hall ou passear, porque teve condomínio, teve síndico que me ligou, Jô, falou assim, eu posso proibir o morador que testou positivo para o coronavírus de usar o elevador? Olha lá. Eu falei, não, mas por que eu não posso? Se ele está com vírus, por que ele vai usar o elevador? Eu falei, primeiro, que se ele testou positivo, ele já recebeu todas as informações necessárias para que ele fique em isolamento social, para que ele não fique circulando pelas áreas do condomínio, para que alguém da família possa ajudar. Lógico que a gente fala um pouquinho da questão que foi ruim para alguns moradores, porque tiveram os seus nomes expostos, mas também quero falar das questões boas. Nós tivemos aí alguns moradores que se colocaram à disposição das pessoas, principalmente dos idosos, né? Porque é uma idade de risco, né? Então, se colocaram à disposição para ir no mercado, comprar, né? As coisas. Então, deixa eu só aproveitar aqui. A Renata fez uma pergunta bastante interessante. Ela disse que o condomínio que ela está como síndica nesse momento está precisando fazer assembleia, né? Ela disse que como tem espaço pequeno, você não podia fazer em 2 vezes. Eu vou dar minha opinião, depois você dá a sua, tá bom? Claro. Renata, se você conseguir convocar ainda, vamos supor, a maior parte dos condomínios, né, tem que olhar a convenção do seu, fala em 8 dias, então você ainda teria tempo. Eu faria na modalidade virtual, porque a lei 14.010 ainda permite, seria o melhor cenário. Mas pode me dizer que tem muito idoso, isso, aquilo, lá. Eles vão te surpreender, tá? Tem filho que ajuda, ou você mesmo pode criar ali o vizinho solidário, então aí aglomera menos, né? Então o que você puder evitar é o ideal. Agora, se não tiver jeito, se não tiver como, eu não faria em 2 vezes, faria até em algum ambiente aberto que você tiver. Por exemplo, eu deixei para compartilhar, eu só adianto agora um pouquinho, eu fiz hoje, infelizmente, digo infelizmente porque eu não queria, conseguir segurar aí dos 20 e poucos condomínios que de alguma maneira eu atuo, eu consegui ficar sem fazer, né, no caso, assembleia presencial. Somente hoje tive uma. E nós fizemos na parte aberta do condomínio, um condomínio comercial, bem distante, fizemos um fechamento, a pessoa para entrar tinha que ser medida a temperatura, todos com álcool gel, todos com luva, o controle de votação teve luva, o microfone, para que as pessoas falavam, também estava protegido, então a gente acabou fazendo todo um aparato, mas eu avisei todos que estavam envolvidos, correndo o risco de, infelizmente, essa assembleia ser impugnada. Então, esse risco, por melhor que nós tenhamos feito, infelizmente, ele segue. Tá bom, Renata? Então, a minha opinião é essa, não sei qual que é a da Lu. Bom, primeiramente, Renata, seria interessante você analisar qual é a necessidade real de se fazer essa assembleia. Tem algumas questões por conta, né, da 14.010, né, de você conseguir até dia 30 de outubro segurar isso daí mais um pouco, tá? Até você conseguir, posterior a isso, fazer uma assembleia presencial. Lembrando que o vírus ainda existe. Então, há uma necessidade de você analisar qual é a sua pauta, certo? Você tem que ver, bom, será que isso realmente é necessário agora? Será que eu não consigo esperar mais um pouquinho? Bom, prestação de contas tem que ser feito, isso daí, inclusive, anualmente nós temos que prestar, mas você tem que verificar realmente se há essa necessidade de chamar agora essa assembleia presencial. Então, começa por aí, tá? Muitos condomínios já estão fazendo, sim, assembleias presenciais, mas como o Jonatas falou, há os riscos, né, que nós corremos, e às vezes é um risco desnecessário. Por quê? Toda assembleia, ela exige uma mobilização, né, seja de
cadeira, de projetor, de telão, de foto eletrônico, isso tudo são custos. Então, creio que antes da gente falar se dá ou não para fazer, você, dentro da necessidade do seu condomínio, analisar com o seu corpo diretivo se realmente essa assembleia tem que acontecer agora. Então, questões, por um exemplo, que são emergenciais, a gente faz a classificação aí pelo Código Civil como obras úteis, necessárias e voluntárias. Então, por exemplo, se for uma questão de um encanamento que rompeu, logicamente, você não vai conseguir chamar uma assembleia agora, mas você vai ter que reparar este dano, e depois você pode fazer um comunicado de quanto foi gasto, do porquê foi gasto. Então, eu acho que antes da gente falar se pode fazer ou não, há uma necessidade de você, com o seu corpo diretivo, analisar os itens que vocês vão debater nessa assembleia. Porque creio que se você analisar melhor, você vai conseguir esperar mais um pouquinho, né, sobre fazer essa assembleia presencial neste momento ainda. Nós temos idosos, nós temos pessoas com problemas respiratórios, e vocês sabem que hoje em dia a gente já não tem tanto mais isso, né? O coronavírus, ele está aí no mundo, está no Brasil, e isso pode ser contaminação a qualquer pessoa. Então, eu acho que antes disso, você deveria analisar com o seu corpo diretivo. Eu aconselho, por hora, até o dia 30 aí, não realizar nenhuma assembleia presencial. Perfeito, Lu, muito bem. Vou aproveitar para dar um alô para a Fernanda, espero que tenha respondido, Renata, se não tiver, você manda aí. Um alôzinho para a Vanessa também que chegou, para a Fernanda, Silvana, boa noite. A Mila também chegou, todo mundo participando. Então aproveita, gente, coloca uns coraçõezinhos aí para o Instagram ficar feliz com a gente. Quem está no Facebook também chama a turma aí, que o assunto tá bom. Maravilha, Lu. Então, até já aproveitando esse gancho da Assembleia, vamos seguir lá no rito que estávamos, né? Então, teve aquele primeiro momento no qual todo mundo ficou super preocupado, e aí ninguém sabia muito o que fazer. Realmente, os telefones dos gerentes de condomínio foi aquela loucura, né? Os gerentes da administradora, enfim, ninguém sabia muito o que fazer. E aí aqueles síndicos que saíram na frente, né, aqueles síndicos que tomaram a iniciativa primeiro, com certeza eles tiveram uma vida facilitada. Conseguiram comprar álcool gel mais barato, conseguiram ali ter disponibilidade de tudo. E aí eles tiveram realmente ali... E outra, pelo fato deles ter se antecipado, aquela comunidade também ficou mais fácil de ser doutrinada, né? A partir do momento que isso vale para tudo. Se vocês olharem aí até de acordo com os governos, quem está à frente que precisa liderar, né? Então, se o síndico, desde o início, já coloca pulso firme, fica muito mais fácil decorrer. Aqueles que, infelizmente, não fizeram, tiveram que pagar mais caro, tiveram que sofrer pressão. A Luara comentou a respeito dos elevadores, muitos elevadores danificados, e aí depois as empresas demorando mais para atender. Vocês devem ter acompanhado aí na mídia, principalmente quem está mais próximo aí dos condomínios, teve até perigo de incêndio, em muitos casos. E aí, Lu, veio aquela segunda etapa, onde aí começaram a proibir tudo, aí também alguns síndicos, infelizmente, acabaram achando que podiam fazer tudo, e aí começaram a fechar, sem consultar ninguém, e suspende fundo de reserva, suspende isso, suspende aquilo. Me fala um pouquinho agora, por favor, dessa segunda fase, como foi para você e como que você viu. Essa segunda fase, ela foi bem mais complicada do que a primeira, porque a primeira foi do conhecimento, a segunda foi do desespero. Total! O que acontece? Os preços foram lá em cima de álcool gel, começou a surgir tudo quanto é produto na mídia, aí os moradores, não, porque você tem que comprar isso, porque isso aqui tira o coronavírus. Só que nós não, alguns síndicos não levou em consideração o caixa do prédio, porque muitos moradores perderam seus empregos, isso é fato. Muitos tiveram seus salários diminuídos, porque tiveram a questão até um afastamento por conta do coronavírus, principalmente os funcionários que tinham a idade, que se considerava a idade de risco, né? Nós tivemos alguns dos nossos porteiros mais antigos, eles foram afastados. Só que é o seguinte, eu afastei um porteiro, ou uma portaria, ou um auxiliar de serviços gerais, ou um garagista, só que eu tive que contratar outra pessoa, ou seja, eu tive custos, eu não tive redução
né? Porque o salário do funcionário ele teve que ser pago em dia, água, luz teve que ser pago em dia, manutenção, contratos teve que ser pago em dia. Então, eu tive um aluno que me ligou e falou assim, professor, acabei de abaixar 50% do meu condomínio. Eu falei, você vai pagar as contas com o quê? Aí ele, não, mas não dá para a gente negociar. Eu falei assim, desculpa, você tem contrato de manutenção mensal, você pode ligar na empresa e tentar uma redução, que foi o que eu fiz. O que eu fiz? Uhum. Eu vou contar um pouquinho do que eu fiz nos meus prédios. O primeiro Por favor. momento, né, o primeiro Só deixa eu momento dar da um alô questão. aqui, ó, para Sil Rodrigues que entrou e para o Evandrão. Maravilha. Eu tive que conversar, ligar para as empresas nas quais prestavam serviços assiduamente, né, que seria mensalmente, que nós tivemos contratos, e falar assim, olha, eu preciso fazer uma negociação. O que você puder me ajudar com uma porcentagem, essa porcentagem já vai ajudar os moradores. Então, eu tenho um condomínio na Zona Norte, é um condomínio pequeno, mas já é de alto padrão, são 2 apartamentos por andar, e eu liguei para as empresas, tá? E eu consegui algumas porcentagens durante 3 meses, porque foi bem quando aconteceu a pandemia, começou a ter essa questão dos 3 meses, né? Porque eu te dou 3 meses de tanto de desconto. Só que depois disso Sim. foi retomado. Dificilmente a gente conseguiu com que essa empresa postergasse até hoje. Não tem. Se você que é síndico conseguiu, meus parabéns para você, porque muitos síndicos não conseguiram fazer isso. Então, eu sempre falo, o morador falava assim, eu não vou pagar taxa de condomínio. Então, mas o funcionário ainda está prestando serviço. Teve morador que falou, suspende todo mundo. Eu falei, mas e você, vai vir ficar na portaria? Aí ele falou assim, não, mas você é a síndica, a gente paga você, você vem. Ótimo. Mas, Eu gosto da criatividade do nosso condômino brasileiro. então, Aliás, só deixa eu fazer uma muitos... observação. Deixa eu só fazer uma observação falando de condomínio brasileiro, mas é interessante, porque nos nossos condomínios do Mundo Solvit, nós entrevistamos pessoal que mora na Alemanha, e não sei quantos aqui puderam participar, quem não viu, recomendo ver. A nossa convidada contou que ela ficou super assim assustada, porque quando ela chegou, vejam, na Alemanha, a hora que ela chegou, eram 4 apartamentos dentro do andar dela, chegou uma senhorinha que não era síndica, não existe a figura do síndico, ela entregou para ela o roteirinho do dia que ela tinha que limpar lá o hall, porque são os próprios condôminos que limpam o hall. Porque a mão de obra lá é muito cara, eles preferem eles mesmos fazer e fica o dinheirinho deles no bolso. Ela não paga praticamente nada de condomínio. Então, assim, Não, mas eu se não você preciso ir não... muito longe. Não precisa ir muito Né? longe. Já tive um condomínio no qual eu administrei 8 apartamentos e eles faziam essa rotatividade também. Não precisa ir até a Alemanha, não. Osasco também tem, viu? Aqui em Tá Osasco vendo? nós temos Então, uma olha, pessoa, a um questão é condomínio. essa, né? É a criatividade de quem quiser fazer, enfim. A gente Eu, sabe eu, que e, nem sempre isso é viável, mas é um caminho. Se o condômino realmente está com tanta dificuldade assim, então tem que auxiliar o síndico a tomar determinadas decisões. Não tem cabimento, né? Sugerir que o síndico faça. Perfeito, Lu, pode seguir, sim, por favor. nessa trilogia dos condomínios na pandemia. Então, primeiro nós tivemos a parte do conhecimento, né? O quando começou. Então, foi a fase do conhecimento, o que é, como tratar, como se prevenir, o que fazer, afasta funcionário, não afasta funcionário, bota casaco, tira casaco, e compra álcool gel, não compra álcool gel, tem que pôr máscara, não tem que pôr máscara, o que tem que fazer com o funcionário, afasta todo mundo, quem fica na portaria. Foi bem isso. Então, foi assim, várias coisas ao mesmo tempo. Depois foi aliviando, por quê? Aí nós tivemos, né, a questão do governo, dar informações, né, a mídia, Ministério da Saúde, OMS. Então, o síndico ele ficou antenadaço nessas informações. Isso foi Sim, ótimo, ótimo, ótimo. Então, nós começamos a falar, bom, abaixa, adrena, né, o famoso adrenalina, abaixa a adrenalina, vamos traçar um plano de ação. Ok, síndico, pelo artigo 1348 do Código Civil, nós temos que cuidar dos interesses comuns, né? O que interessam os seus possuidores, Nós temos que cuidar do condomínio. Então, como que vai fazer? Pode, então, fechar as áreas comuns. Vamos fechar as áreas comuns. Mas por que as áreas comuns? Por conta de aglomeração, pessoa, isso e aquilo.
aí as crianças começaram a ficar reclusas, né, dentro dos seus apartamentos. Então foi fechado parquinho, foi fechado brinquedoteca, foi fechado quadras, foi fechado as academias, foi fechado salão de festa, piscina, tudo fechou. Os condomínios, praticamente, as pessoas podiam sair e voltar e às vezes nem saíam. E aí começou a questão da limpeza. Alguns funcionários ficavam muito preocupados. Poxa, todo mundo está em casa, mas eu tenho que vir trabalhar. Infelizmente, alguns síndicos não cuidaram do psicológico dos seus funcionários, não moldaram os funcionários para lidar com a questão do coronavírus. Então, muitos funcionários nós conversamos, né? Teve aí a questão de entregar os EPIs essenciais, né? Então, teve condomínios que estava entregando 4 máscaras ao dia, né? As máscaras descartáveis, para que a cada tantas horas o funcionário trocasse essas máscaras, tinha aquela proteção facial que também foi comprada, né? A questão das portarias, então ensinou-se aos porteiros a fazer a higienização dessas encomendas, né? Então houve produtos que foram comprados para a portaria justamente para receber essas encomendas, como receber, né? Tem até o protocolo de recebimento. Então, se eu tinha 2 porteiros, né? Um ficava na incumbência de abrir e fechar portão e atender interfone, o outro, né, ficava na questão das encomendas, separação, a asepsia o tempo todo. Isso foi muito importante. Alguns síndicos não se preocuparam com isso, se preocuparam em somente fechar as áreas comuns, todo mundo dentro da sua casa, aquela questão, né, passiva, não, é assim, bom, e não pensou nessas outras questões. Você que pensou, o meu muito obrigada, porque muitos funcionários de condomínios, eles se sentiram sem respaldo nessas questões. Teve funcionário que comprou máscara do próprio bolso, né, ele comprava caixinha de luva, e a gente falou, olha, não tem o porquê você usar isso, porque também se tocar é contaminação. Então, esse foi um ponto. Agora que começou faseados, né, de liberações em alguns condomínios, então, a primeira parte foi o conhecimento, a segunda parte foi a ação. Eu sempre falo que a segunda parte foi a ação. Quais foram as ações que foram tomadas nessa época da pandemia? Então, foi fechado as áreas comuns, o síndico, ele teve os seus mandatos prorrogados. Só fazer uma observação aqui, ó. Olha que legal, o Felipe chegando. Não, Felipão, ainda temos mais pelo menos uma meia horinha aí, vai dar para você curtir bastante. Dá um alô para a Jussara também que chegou. Maravilha, bastante gente aí animado, acompanhando o que foi essa gestão. Para quem está chegando mais ou menos agora, só recapitular aqui o que nós já conversamos. Então, estamos falando sobre a gestão condominial na pandemia. Para quem é condômino, com certeza notou que está super lotado o condomínio que você vive, porque está todo mundo lá. Só que existe uma pessoa muito doida, por sinal, que é o síndico, ou a síndica, no caso aqui, como a Lu, que precisam gerenciar tudo isso. Então, nós contamos um pouquinho como é que foi o início dessa trajetória, lá que ninguém sabia o que fazer. Depois, a questão do senhor Miyagi, tira casaco, bota casaco. E agora estamos nos passando para a terceira fase, que é sair desse tira casaco, bota casaco para as decisões, enfim. Vamos lá, Lu, por favor. Então, chegando aí também o Wellington. Terminando essa parte, né, do que primeiro foi o conhecimento, a segunda parte é a ação, e a terceira parte é a gestão total do prédio, a gestão da manutenção. Então, como que fica a manutenção predial, sendo que muitas vezes nós não encontramos prestadores de serviço para fazer a prestação de serviço para determinadas coisas, porque muitas empresas ou faliram, né, ou fecharam por um tempo, ou tiveram seus funcionários aí em home office. Só que eu sempre falei para o síndico, manutenção não tem como parar. Eu não posso ficar muito tempo sem lubrificar um portão, sem olhar uma antena coletiva, sem a empresa de elevador dar uma olhada no sistema, né, sem as empresas das bombas virem, porque como o contingente de pessoas aumentou muito nos condomínios, a bomba, ó, é água, hein? E água, energia, e pressurização, e isso e aquilo, e foi. E sobe elevador, desce elevador com iFood, né? Exatamente. Alguns condomínios que não podiam ter esse tipo de serviço, que é a entrega nas portas, abriram exceções.
Se vocês forem analisar, alguns condomínios abriram exceções e acabaram perecendo com isso, porque aonde tem gente boa, tem gente ruim. Então, até a bandidagem, tá? Ela arrumou uma forma de atuar na pandemia com segurança. Então, teve alguns relatos de alguns relaxamentos, né, de alguns condomínios que acabou os ladrões entrando e fazendo a festa, porque fica complicado, né? Eu falo que o crime não tem cara, às vezes a pessoa chega caracterizada, a portaria não tem uma instrução, né, de como fazer a identificação, autorização. Então, tudo isso também pegou nessa parte. E aí nós tivemos só para a gente não estender muito na parte da segurança, mas só queria citar uma questão. Isso você tem total razão, e mesmo antes da pandemia, eles já tinham esse hábito de utilizar esse tipo de situação, né? De se disfarçar ali de um entregador, às vezes do sobrinho de alguém, pegar carona. Então tudo isso já era uma preocupação, inclusive no Percepção Solvit no ano passado, o doutor delegado da Cunha falou amplamente a esse respeito, nossas aulas a gente fala muito isso, só que na pandemia aconteceu isso que a Laura falou, infelizmente, para uma questão de facilidade, né, de outras pessoas, os condomínios acabaram ali sucumbindo a esse respeito. Infelizmente, como a gente tem essa notícia, vamos dizer, triste para falar, né, parece que a Coronavac realmente só vai ter efetividade de dezembro em diante, esse cenário ainda vai persistir, então a gente ainda vai ter muito recebimento em casa, né? Então, por favor, não flexibilizem neste sentido. Vejam se façam um rodízio aí de pessoas para pegar para os mais idosos. Gente, eu sei que está cansativo, mas ainda não vencemos, né? Estamos vencendo algumas batalhas, mas a guerra ainda está aí, né, Lu? Então, até teve pessoas assim, mas eu assisto muitas lives referente ao coronavírus, é uma coisa muito maçante, é uma coisa que todo dia tem. E todo dia tem problema por conta do coronavírus. Infelizmente, alguns condomínios ainda não se prepararam ou não se deram conta da dimensão do que isso é numa gestão predial. É o que eu falo para os meus alunos. Os meus alunos falam assim, professora, poxa, muito legal sua aula, EAD, estou assistindo aqui de casa, estou trabalhando home office, depois à noite a gente se encontra. Só que assim, os meus alunos, né, se eu não me engano, o Felipe está por aí, os meus alunos, eles sabem que todo dia que eu chegava para dar aula EAD, eu contava uma questão que acontecia, porque síndico profissional ficou fazendo suas visitas, porque não é porque as pessoas estão confinadas que os problemas, eles ficaram confinados, não. Os problemas, eles fizeram assim, ó. Porque muitas pessoas usando água, muitas pessoas usando luz. Gente, internet. Eu tive morador que me ligava nervoso porque a internet dele estava lenta. E não era porque a internet... Não, porque ele queria que arrumasse a prumada para colocar um super, hiper, mega power cabo de internet de 25 mil gigawatts, megabytes, porque ele precisava trabalhar. Só que não era um problema da internet, da caixa de passagem do prédio. É um problema geral, tá todo mundo fazendo EAD. E isso as pessoas não entenderam. E eu falava, gente... E só ele precisava trabalhar, né? Hein? E só esse seu condomínio precisava trabalhar, mais ninguém. O resto todo mundo tá em férias. Sim, teve morador que abriu o DG lá da caixa de passagem e cortou o fio de internet, porque fez buraco em parede. Gente, isso que eu tô falando para vocês é real. Então as pessoas, elas meio que surtaram algumas questões do coronavírus e isso caiu no colo do síndico. Quantas vezes o síndico teve que parar o que estava fazendo para atender uma ocorrência de um morador, porque a pessoa precisava entrar numa reunião importante de trabalho, só que o morador de cima eram dançarinos de balé ou de alguma outra dança e precisava treinar, né? Aqui no nosso prédio tem um mocinho que ele é goleiro, então ele até entrou numa escolinha dente de leite aí, bem legalzinho. E esses dias, até fiquei feliz por ele. Sabe como é que ele estava treinando? Porque aqui a quadra foi flexibilizada. Então, cada morador pode usar a quadra durante 60 minutos. Ele coloca o celular, o treinador dele fica fazendo live com ele, ele coloca na trave, e o pai dele joga a bola e ele pega, e o treinador dele pelo celular. Só que o coitado do menino, nessa época que não tinha sido flexibilizado, ele fazia isso dentro de casa.
Aí vocês imaginam as questões. Então, nós tivemos a fase do conhecimento, nós Que é tivemos a fase justamente da aquilo que o Felipe ação. está comentando, né? Ele fala justamente que com toda a área comum fechada, então as dificuldades foram tamanhas. É isso mesmo. Sim, foram Perfeito. tamanhas. E o síndico, ele começou a verificar que algumas questões poderiam ser reduzidas. Também veio a questão de se há ou não necessidade de algumas coisas no condomínio. Também serviu para que a gente pudesse analisar, inclusive, o financeiro do prédio. Né? Sim. A questão de A a doutora quantidade de... Andréa, que já esteve aqui com a gente, seja bem-vinda, doutora. Tudo bom, Deia? Então, teve questões que nós síndicos verificamos que não haviam necessidades de ter no prédio. Então, também serviu para que os síndicos olhassem para os gastos de uma forma diferente. Muitos condomínios tiveram inadimplências altíssimas, né, por conta dos moradores. Só que, infelizmente, nós temos aí as contas fixas e eu não posso deixar de arcar com essas contas fixas. Então, teve morador que falou assim, ó, você só vai me cobrar a taxa de condomínio daqui 3 meses e você não vai poder me cobrar pela justiça. Infelizmente, eu tive que falar, não é dessa forma. Porque o condomínio também tem contas fixas. Você quer seu hall higienizado e você não quer pagar por isso? Desculpa, né? Você está querendo usufruir de um serviço que todo mundo está pagando e você não. Então, ficou ruim para todo mundo. Então, o que eu fiz? O meu primeiro plano de ação foi mandar um e-mail para as empresas na qual o condomínio tinha contrato, solicitando alguma porcentagem de desconto, né, ali, e repassando isso para a previsão orçamentária pelo menos nos 3 meses. Então, houve ali uma pequena queda, mas eu não mexi em fundo de reserva, eu não mexi, não parei de cobrar, ratei essas coisas, né? Então, alguns condomínios foi possível, porque eram obras que não tinham necessidade de fazer, então deu para congelar isso, foi feito um comunicado geral, analisando. E aí nós temos a questão dos funcionários na pandemia. Então, tivemos que proporcionar para eles uma calmaria nessa questão, né, entregar os EPIs, o que era necessário realmente. E hoje, os condomínios estão começando a flexibilizar, que essa seria a terceira parte, né? Então, nós tivemos a parte do conhecimento, nós tivemos a parte da ação, e agora nós temos a parte da flexibilização das áreas. Muitos condomínios já estão abrindo suas áreas comuns, estão fazendo faseados, né? A fase verde, a fase amarela, a fase vermelha. Isso vai de síndico para síndico. Tem síndico que já está abrindo as piscinas, né? Falando o quê? Olha, a piscina só vai poder 4 famílias durante 2 horas, ou então, olha, só vai poder 5 famílias durante 3 horas. Só que isso vai do estereótipo do condomínio, pessoal. Eu não posso falar para vocês o que vocês vão fazer, porque isso vai de acordo com o tamanho do prédio. Tem prédio que a piscina parece aquelas piscininhas de plástico que a gente compra para colocar no fundo do quintal. E tem condomínio que as piscinas são piscinas olímpicas, são áreas gigantescas, né? A parte do salão de jogos, salão de academias também estão sendo flexibilizadas, então eles acabam determinando uma quantidade mínima de pessoas utilizando esses locais. É importante ter aquele termo de responsabilidade, porque, ok, o pessoal quer que abra as áreas comuns, vamos conversar, vamos tentar flexibilizar de uma forma que também esse vírus não acabe se propagando de uma forma exponencial, igual ele está sendo na questão de contaminação. Então, Sim. cada condomínio ele vai gerir a pandemia de acordo com o seu estereótipo. Só que eu gostaria de colocar uma questão para vocês, para que vocês... Desculpa, deixa eu só pegar esse gancho que você falou, porque isso é muito importante, queria bem frisar. Se você tem mais de um condomínio na carteira, não pense que vai conseguir usar uma fórmula igual para todos. É fundamental que você conheça as características daquela comunidade. E também, obviamente, como a Lu falou, as características do condomínio como um todo. Porque, naturalmente, se você tem aquele condomínio com uma quantidade menor de condôminos, na qual a piscina comporta ali, ou às vezes tem uma área comum considerável, você consegue ali otimizar melhor.
Se o condomínio Sim. é daqueles perfis mais antigos, que, na verdade, infelizmente, a área interna é ampla, mas a área comum é pequena, não tem o que fazer. Aí é criatividade, é ver um entorno ali. Não tem como você pegar uma fórmula e aplicar em todos. Isso é muito importante. Você customizar a sua gestão. Olhar aquilo que é mais adequado para cada condomínio. Porque que acontece muitas vezes, né? Às vezes o síndico ele pega vários condomínios e ele já tem ali, vamos dizer, o padrão dele de agir, ele quer aplicar a mesma coisa em tudo. E Não, aí é onde não tem geram como. as confusões. Inclusive, eu tenho condomínios mistos, né? Condomínios Sim, comerciais, condomínios residenciais. Então, cada um, eu estudei um plano de ação para que eu pudesse começar a flexibilizar. Então, num condomínio comercial, por exemplo, nós não temos áreas comuns de uso dos condôminos e os seus transeuntes. Então, por exemplo, nos sim. halls, eu acabei separando um pouco os assentos num distanciamento seguro. A questão dos auditórios, até poderia usar, mas tem que ter lá a faixinha, né, entre uma cadeira e outra. Então, já reduziu o tamanho. Lembrando que é sempre importante você, como síndico e síndica, frisar que a pandemia não acabou. E a pessoa ela tem que estar ciente da responsabilidade que ela está contraindo ao utilizar essas áreas. Então, por um exemplo, até com os nossos funcionários, nós tivemos que conversar, porque agora com a flexibilização, entre um uso e outro de uma academia, tem que se parar meia hora e o funcionário ir lá e fazer a asepsia das pessoas. Não tem como eu deixar isso para o morador. Porque a gente acabou deixando o morador falar com o borrifador que ele trouxe do apartamento de álcool e começou a borrifar na esteira. Gente, isso é um problema por equipamento. Se vocês olharam lá, e teve reportagens que falou sobre as empresas de elevador, eles não estavam aguentando mais atender chamados, porque o elevador teve pane na elétrica, isso pode ser um perigo, um princípio de incêndio, pode, né, ocasionar acidentes, enfim. Então, nós tivemos que tanto fazer esses comunicados de flexibilização, né, e também conversar com os funcionários, porque eles também vão entrar nesse enredo, porque eles vão precisar fazer a asepsia dos locais e precisa fazer a limpeza correta disso daí tudo, né? Aí nós tivemos uma questão que agora, vou puxar a orelha de alguns pais agora, hein? De alguns pais. Ô, Lu, só uma coisa antes de você puxar a orelha, que você citou e eu lembrei aqui. E aí, quando o condômino fala assim, mas estão liberando o shopping, a 25 de março está lotada. Gente, ué, o que vamos fazer? Se eles estão fazendo errado, nós vamos fazer também. Aquela coisa que sua mãe devia ter falado para você. Se o pessoal jogar da ponta, você vai se jogar? Então não é isso? O que a gente não pode Quando você tirar. já ouviu esse argumento aí do shopping? Até o cinema tá abrindo. Mas assim, que a gente não pode tirar o direito da propriedade da pessoa, o direito dela de ir e vir dentro da propriedade dela. Só que nós estamos numa questão pandêmica, nós não estamos tirando esse direito. Por exemplo, as churrasqueiras também estão, das churrasqueiras do prédio também estão abrindo, só que um contingente mínimo de pessoas. Então, nós não estamos proibindo, tirando do morador o direito dele, só que as pessoas têm que entender que nós estamos em época de pandemia, né? Existe uma contaminação e ela é real, quantas pessoas estão morrendo. E aí, agora na parte de puxar a orelhinha dos pais, nós temos aí a questão das crianças estarem muito soltas, né, pela área comum. E aí, não tem como você não falar, não se pegue, né? Porque a criança põe a máscara e põe a máscara aqui, põe a máscara aqui, deixa pendurada na orelha, aí ainda sai fazendo assim para ver se, né, brinca de paraquedas, troca de máscara um com o outro, fica sem máscara, isso tudo nas áreas comuns. Por quê? Porque os parquinhos, alguns síndicos deixaram fechado, brinquedoteca. Assim, eu sou a favor de abrir com as restrições, tá? Porque nós estamos com esse faseamento em muitos condomínios, mas tem que ter regras. Né, e trazer para os pais que tenham essa responsabilidade com os seus filhos, porque aqui tem a questão, a criança é assintomática, tem que ter criança contaminada e acabou.
Então, nós temos isso dentro dos condomínios. E por elas não terem lugares específicos para brincar, o que acontece? Começa a subir em Elas dão um árvore, jeito. aqui. Ô Lu, criança é como água, né? Vai achando lugar para poder sim extravasar. O Felipe está até dizendo que está com dificuldade também de fazer essa gestão das churrasqueiras e tudo isso. Não, realmente, não é fácil. Não é fácil. Não é. Porque Por isso que é importante a gente contar com o conselho, porque o conselho é exatamente para isso. Olha, preciso de vocês, vamos sentar, o que nós vamos fazer? Esses condomínios clubes, que são muito grandes e são muito populosos, eu tenho um aluno que ele tem um condomínio aí que são 30 torres. Então, assim, é uma grande quantidade de pessoas. Nós temos aí mais de 2.000 unidades, né, nesses condomínios. Então, é importante a gente tratar condomínio por condomínio, né, com essa questão. Lógico, porque o morador, ele quer, não, porque eu quero que abra, e aí vem aquela mensagem, mas o vizinho ali já abriu churrasqueira, quadra, isso, aquilo outro. Só que nós temos, tudo bem, nós vamos abrir, só que nós temos que entender que ainda há o problema da contaminação. Então, a gestão no condomínio ela tem que ser muito bem pensada. Nós, síndicos, nós não paramos na pandemia, nós tivemos problemas gravíssimos de pessoal entre morador, até os funcionários, nós tivemos N problemas. Só que eu sempre falo, a gente tem que tirar de tudo, nós temos que tirar um aprendizado. Não adianta a gente passar por um problema e a gente não tirar um aprendizado valioso para a nossa vida. Então, eu falo que a pandemia ela serviu para nós síndicos como uma organização. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter a ciência do fato, nós precisamos agir com esse fato e nós precisamos manter uma linha de raciocínio. Obras, nós tivemos muito problemas com obras em condomínios, né? Porque vamos parar todas as obras. Poxa, tinha morador que estava fazendo obra que era necessária, ou uma mudança de gás, ou hidráulica, elétrica, ele não poderia ficar sem. Então, teve síndico que chegou, notificou, e teve morador, já vi morador falou, olha, eu fiquei quase 3 dias sem água, porque o síndico não deixava ninguém subir, eu tive que acionar o meu advogado, porque eu precisava disso. Então, infelizmente, nós tivemos alguns picos de falta de informação e de como proceder com isso. Hoje, creio que os síndicos já estão mais tranquilos. Eu tenho ajudado bastante os meus alunos. Quem é meu aluno e está na live sabe que me liga. Eu dou dicas de como fazer, porque é real. E nós estamos vivendo isso e nós não sabemos por quanto tempo nós vamos passar por isso. Então, é muito importante. Mantenha sempre a manutenção do seu prédio, verifique boias de caixa d'água, tem que fazer dedetização, tem que fazer desratização, tem que fazer limpeza de caixa d'água, lubrificação de equipamentos, tem que fazer o teste da pressurização, temos que fazer troca de extintores, temos que fazer a verificação das mangueiras, não podemos parar, porque o mundo está um pouco parado por conta dos home offices, por conta de N questões. O condomínio, ele é uma engrenagem, ele precisa estar sempre lubrificado, porque ele precisa funcionar. E muitos desses equipamentos, eles são essenciais até à vida, né? Um extintor, os equipamentos de combate a incêndio. Então, tudo isso dentro dos condomínios tem, sim, que se manter em ordem. O gestor predial tem que fazer vistoria, sim. O zelador tem que ajudar, tem que trocar lâmpada. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo para variar, para passou manter rapidinho. A ordem. Tá faltando aí uns 7 minutinhos para a gente terminar. Que eu queria te pedir, por favor? Até aproveitando o comentário do Felipe, dando um alô aqui para o Fernando, que chegou, para a Ângela. É o seguinte, agora, né, para nós encerrarmos, ele brincou com o seguinte, o bloquinho de notificações dele está já ficando pequeno. O pessoal acha que porque está em quarentena, aí pode fazer barulho, pode fazer bagunça, né? Então, para a gente encerrar, queria que você finalizasse com essa parte, que a lei ela só serviu para prorrogar mandato, o resto continua igual, por favor. Exatamente. A PL foi só para a questão de prorrogação de mandato. Nós temos, sim, um regulamento interno que tem que ser aplicado, sim. Eu tenho um condomínio que nós temos 30 vagas de
de visitante, o morador está colocando o carro lá, está saindo notificação também para todo mundo, porque existe uma previsão expressa no regulamento interno. É vaga de visitante? É vaga de visitante. O lixo tem que ir para a lixeira, então o lixo não tem que ir para o hall. Colocou no hall, vai tomar notificação mesmo. Eu não consigo levar o meu edredom para a lavanderia, eu vou pendurar na sacada. Não vai. O regulamento interno aduz que não pode pendurar tapetes, carpetes, travesseiros e similares nas varandas, tá? O som, ele tem que ser ambiente. A lei do silêncio, gente, continua o dia todo, tá? Não é porque a galera tá na pandemia que eu posso ficar até 2 horas da manhã porque eu tô com insônia e resolvi escutar um rock and roll no último volume. Não, tá? As leis continuam as mesmas. Síndicos, notifiquem sim. Se houver necessidade, apliquem as multas, porque a multa, ela não é só do caráter de penitência, mas e sim num caráter de informar até os demais, porque vocês sabem, quando a gente aplica uma multa, isso acaba passando para o condomínio e todo mundo fala, não, repercutindo, isso é fato. Então, nós temos sim que manter a ordem na pandemia e manter a ordem fora de pandemia, porque existe um regramento específico para os condomínios e muitas pessoas, elas ficam chateadas porque falam assim, pandemia, o meu síndico não está fazendo nada. Ou seja, a pessoa ela fica insatisfeita porque ela também tem direitos, né? Então, a gente sempre fala dos direitos e deveres dos moradores. Então, eu espero que vocês que assistiram aí a nossa live, né, amanhã pegue o regulamento interno dos seus prédios, já decore as regras para que vocês não sejam penalizados por conta disso. Sim, não, e é muito importante, porque assim, embora, lógico, ninguém, assim como o síndico, fora da pandemia, não deve ser o xerifão, também não vai ser xerifão agora. Por outro lado, o bom senso tem que vir dos dois lados, porque o que, em geral, você ouve do condômino é mais ou menos algo nessa linha. Poxa, mas quebra um galho, tá difícil. Mas está difícil para toda a comunidade. Não está especificamente para você, para o seu filho, para todo mundo está passando por isso. E se eu acreditar que o meu sono, o meu sossego vale mais do que o outro, eu vou prejudicar demais essa comunidade. E aí, independente se você seja condômino, profissional, tanto faz, porque a lei não diz, né, se é um ou se é outro, fala só que é síndico. Você vai ser questionado pela sua comunidade, porque aqueles que seguem as regras ficarão chateados por estarem fazendo isso e não terem aí um benefício, vamos dizer assim, e os outros que não fazem se sentem que podem, não vão ser punidos. Como a gente já conhece a impunidade geral, o que acontece? E aí só vai piorando. Depois fica muito mais difícil de você tomar as rédeas. Porque a partir do momento que o cidadão fez uma vez, nada aconteceu. Eles vão testando. Infelizmente, a comunidade é assim. Assim como certos pais acabam delegando à escola a questão de educar os filhos, que é errado, também o condômino muitas vezes acha que o síndico é pai ali da comunidade, ou a síndica, a mãe, enfim. Não é, gente, o síndico está lá para gerenciar. Exatamente, um detalhe que eu queria colocar para você, síndico, faltando esses minutinhos, até a questão de obras dentro do condomínio, nós estamos retomando. Então, por exemplo, eu já iniciei uma obra no telhado de 7 torres de um prédio onde eu sou síndica. Agora, com a BNT da inspeção predial, também é importante a gente aproveitar que as áreas comuns elas estão sem muita movimentação, chamar uma equipe de engenharia para fazer uma avaliação. Então, a gente pode aproveitar a época de pandemia para colocar as manutenções em dia, para fazer a inspeção predial, porque a contingente de pessoas é menor, então a gente consegue analisar melhor a quadra, melhor o salão de festas, as churrasqueiras. Então, a pandemia, ela também ajudou o síndico na questão dessas partes do cumprimento das obrigações periódicas, a BNT 5674, que é gestão de manutenção, a BNT 16280, que seria a gestão de manutenção, e nós temos a 17747, que é uma BNT nova, né, que foi sancionada agora em 2020, que fala da inspeção predial. Então, o síndico ele pode fazer ali uma projeção, né, das obras que ele vai precisar neste momento de pandemia, já que, infelizmente, nós não conseguimos ficar fazendo home office, porque nós temos que estar presente. Nós temos que direcionar funcionários, nós temos que direcionar questões de
moradores e entre outras questões também que o síndico é obrigado a resolver. Perfeito, é isso mesmo. Lu, então para que consigamos aí, tem mais ou menos uns 40 segundinhos, nos despedir adequadamente, falar que semana que vem começa uma turma de síndico profissional, né, Lu? Já formamos gente pra caramba nessa pandemia, então vem você também. Então, queria te agradecer, Lu, pelo tempo, compartilhar aqui conosco, contando para todo mundo que é pedidos, você vai estar mais vezes aqui, certo? Então, beijo a todos, até a próxima semana. Lu, beijo, obrigado. Beijo a todos, nos colocamos à disposição, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Vamos, time!